Fala pessoal, vamos falar sobre chá verde, os benefícios e as aplicações. Eu iniciei pelo chá verde porque tanto ele, quando eu falo sobre chás, normalmente os citados é o chá verde e a camomila, né? Camomila como se fosse um calmante, algo para dormir, e o chá verde para acelerar, né? Mas se você for pegar o último vídeo antes desse aqui, eu cito para vocês 13 chás, né? E se você clica nessa setinha aqui, ele abre o menuzinho aqui do lado do YouTube mesmo, ele mostra os 13, caso você queira escutar sobre algum específico, mas é claro, é bem breve, é um resumo de cada um deles, e depois eu vou me aprofundando em outros vídeos, no caso desse aqui em específico, acaba sendo chá verde. Então, quando eu penso sobre chá verde, quais são os benefícios do chá, né? Ele é um anti-inflamatório, antibacteriano, antimicrobiano, antiviral, neuroprotetor, antioxidante e também protege o seu coração com efeito cardioprotetor. E da onde que vem todos esses benefícios, né? Por que que o chá é uma simples folha, uma simples erva, contém todos esses benefícios? Esses efeitos se dão principalmente por um carinha que chama polifenol. E polifenol cada vez está sendo mais e mais e mais estudado, mostra que tem um monte de polifenol e todos eles têm extensos e muito intensos benefícios. Quando a gente pensa no chá verde, mais ou menos em torno de 30% deles são compostos por flavonoides e flavonoides. E o mais comum entre eles, talvez já tenha escutado sobre isso, lido sobre isso, ou encontrado em alguma formulação, é epigalocatequina 3-galato, né? Normalmente ele que compõe o chá verde, a maior catequina do chá verde, tem grandes e grandes efeitos e é um dos responsáveis por grande desses benefícios aqui anteriormente citados. Quando eu penso, por exemplo, sobre chá verde, a gente tem o Ilex, mas o mais utilizado é a Camellia sinensis, né? Normalmente você compra o chá embaixo desse chá, tem o nomezinho da erva, e tá escrito lá Camellia sinensis. Só que a Camellia sinensis também tem presente no chá preto. Então, qual que é uma diferença breve entre chá preto e chá verde, né? Já que são ambos vindos da Camellia sinensis. Quando eu penso no chá preto, o polifenol mais presente nele são os taninos, que a gente tem um total de 200 miligramas de tanino a cada 100 ml de chá. E o chá verde, a gente tem mais catequina, em especial a epigalo catequina 3-galato, que a cada 100 ml de chás nós temos 71 miligramas dessa catequina citada, tá bom? Então essa é uma diferença entre um e ela, é o conteúdo principalmente de polifenol e consequentemente, se você tem um conteúdo diferente de polifenol, você vai ter princípios e atuação também distintos. Então, quando eu penso sobre catequina, já que grande parte dos efeitos promotores da saúde são providos dessas catequinas, desses polifenóis, quando eu faço um ranking de alimentos, só para você entender quão bom é o chá verde, o consumo dele, o alimento que tem mais catequina por grama acaba sendo o chá verde. Depois seguido pelo cacau, né, o chocolate. Então, quanto maior o teor de cacau desse alimento, consequentemente maior o teor de catequina. Depois das uvas, e também se poderia dizer que o vinho também é uma ótima fonte de catequina. E isso também pode citar como uma outra fruta, a maçã, tá? Então, quando eu falo sobre catequina, sobre efeito anti-inflamatório, antioxidante, anti, eu não posso não citar o estresse oxidativo e o antioxidante, né? Porque eu falo, ele é antioxidante. Você sabe necessariamente o que é um antioxidante. No vídeo anterior, eu também falei um pouquinho sobre estresse oxidativo e antioxidante. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas também não vai ser tão, tão largo essa explicação, tá? Então, basicamente, vou dar um exemplo aqui de uma organela que todo mundo tem, que é a mitocôndria. É uma queridinha nossa. Você quer ter bastante mitocôndria, porque ela é responsável por um monte de coisa. E quando a gente tem, por exemplo, a produção, né, a funcionalidade de sistema imunológico, que é o sistema de doenças, sistema de defesa contra doenças e a respiração, você tem a produção de radical livre. Só que é uma produção bacana, uma produção interessante, porque esse radical livre em específico produzido durante essas funções biológicas, ela serve como se fosse um mensageiro intracelular para funcionar as coisas. Então você quer que comece a produzir. Só que quando você começa a produzir, começa a elevar os níveis de radical livre, você tem um contrabalanço no seu corpo para impedir esse aumento exacerbado de radical livre, que são os famosos antioxidantes. Então coloquei aqui superóxido desmutase, que é a sódia, a catalase, a CAT, a glutationa peroxidase, que é a GPX, que são antioxidantes que são produzidos endogenamente, ou seja, dentro do seu corpo, para combater esse excesso de radical livre e criar um certo equilíbrio entre radical livre e antioxidante, tá? Só que assim, e se a gente começar a produzir muito radical livre, ou a gente começar a produzir menos antioxidante para não gerar esse balanço um para um e começar a gerar um desequilíbrio?
esse desequilíbrio, se a gente tem um aumento exacerbado de radical livre, seja pelo aumento dele ou seja pela baixa produção de antioxidante, começa a provocar um desequilíbrio conhecido como estresse oxidativo. Como é que isso pode acontecer? Na verdade, o aumento de radical ou uma baixa produção de antioxidante, ela já vai acontecer naturalmente com o avançar da idade, né? Quando você começa a elevar os seus anos, consequentemente, você acaba diminuindo a disponibilidade que você tem vai produzir antioxidante. Então, cada vez mais é mais importante essa ingestão de antioxidante, mas também estilo de vida de maneira geral, baixa atividade física, péssimos hábitos alimentares, eh, uso de medicamentos constante, aquele estresse mental frequente ao longo também é capaz de elevar o nível de radical livre e, consequentemente, também reduzir os níveis de antioxidante. Então, cria um desbalanço, um desequilíbrio, acumula radical livre e começa a gerar esse estresse oxidativo. Então, só para a gente exemplificar de um dos motivos que podem causar esse estresse oxidativo, vamos citar, por exemplo, o seu cérebro. Quando a gente começa a elevar o estresse oxidativo, principalmente na região do seu cérebro, aumenta a incidência de Parkinson, de demência, de Alzheimer, ou seja, doenças neurodegenerativas. E por que que eu estou falando sobre estresse oxidativo e por que que eu falei principalmente aqui do seu cérebro? Quando eu pego uma evidência, cito aqui, evidência sempre vai ter o nome, né? O autor você encontra com facilidade aí caso você queira ler na íntegra e também, se tiver fechado o artigo, tem um vídeo como é que faz para ler qualquer artigo de graça. Talvez eu refaça o vídeo porque está com uma qualidade muito ruim de áudio, não tinha microfone na época. Então, basicamente aqui, quando eu penso sobre o chá verde, esse aumento de estresse oxidativo causado no seu cérebro, que pode causar essas doenças neurodegenerativas, foi mostrado que o consumo de chá verde, por ser rico em polifenol, em específico aqui, a catequina, e essas catequinas serem antioxidantes, elas podem às vezes ser importantes para fornecer aquela falta de antioxidante que você tem no corpo para conseguir neutralizar esse aumento exacerbado de radical livre e não provocar esse estresse oxidativo. Não produzindo esse estresse oxidativo, você consegue provocar menos estresse no seu cérebro e, consequentemente, promover um efeito neuroprotetor, né? Então, esse é um dos mecanismos, mas esse estudo em específico aqui, ele citou 4 possíveis mecanismos que o chá verde conseguiria atuar para reduzir essas doenças neurodegenerativas. Então, o primeiro efeito é o efeito antioxidante ocasionado pela presença dos polifenóis, né? No caso aqui, a catequina em específico. Não, na verdade, não é as catequinas por si só, né? Quando ele pensa nos polifenóis de maneira gerais presentes nesse chá, ele também tem efeito anti-inflamatório. Então, quando você aumenta o estresse, consequentemente, você aumenta a inflamação. Então, se aumenta um precursor conhecido como NF-kappa-beta para produzir mais e mais citocinas inflamatórias. Então, os polifenóis têm esse efeito anti-inflamatório para inibir essa enzima que produz essas citocinas pró-inflamatórias. E também tem um efeito na saúde dos seus vasos sanguíneos com efeito antitrombótico, ou seja, antitrombose, e redução de aterosclerose, antiaterosclerótico, né? Aterosclerose é aquela formação das placas de ateroma nos íntimos das artérias, sabe? Que pode entupir e pode gerar algum problema aí no coração, por exemplo. E outro fator, quando eu cito aqui as polifenóis, em específico a catequina e mais específico ainda epigalo, catequina 3-galato, eu posso fornecer que pelo chá verde conter grande quantidade desse polifenol aqui, ele consegue promover uma neuroproteção. Porque além do efeito do aumento de estresse oxidativo e o aumento da inflamação, quando você tem um fator tóxico no seu corpo que é produzido principalmente no seu hipocampo, que é o beta-amiloide. Esse beta-amiloide ele pode ser produzido às vezes por noite mal dormida. Uma insônia, né, frequente pode aumentar esse efeito do beta-amiloide, aumenta essa quantidade aqui. E como função esse beta-amiloide ele é uma toxicidade para o seu hipocampo e cada vez começa a prejudicá-lo a longo prazo, provoca uma neurodegeneração. Então, a epigalocatequina fornece um efeito neuroprotetor para esse aumento exacerbado de beta-amiloide. Então, esses são os 4 mecanismos de acordo com essa referência aqui de como o chá verde consegue te ajudar na região do seu cérebro. Outro estudo também, trouxe vários estudos aqui para mostrar outros benefícios. Eu sempre que a opinião acaba sendo bacana, né? Mas é sempre mais legal quando a gente tem alguma referência por trás para provar a aplicação do uso. Então aqui, por exemplo, mostra que o consumo de chá verde em específico aqui citado foi de 2 a 3 xícaras de chá verde. Aqui ele falou 6 meses porque ele estava fazendo um efeito quimiopreventivo em fumantes. Mas foi mostrado que o chá verde, o consumo dele, por conter polifenóis, consegue ajudar na redução de câncer e a prevenção de câncer, no caso aqui de trato gastrointestinal, né? Vamos citar aqui, pulmão, cólon, esôfago, boca, estômago e por aí vai, até a glândula mamária
também foi citado nessa referência aqui, tá bom? Quando a gente pensa também sobre cigarro, foi mostrado aqui que o consumo de chá verde consegue reduzir a toxicidade causada pelo cigarro, no caso aqui a nicotina. O estudo aqui em específico ele fez a associação a um chá verde chinês, né? Então talvez seja até sido patrocinado pela própria indústria que faz esse chá verde aqui, mas ele cita durante todo o corpo do estudo que não é esse chá chinês que faz causar aí uma diminuição da toxicidade do consumo do excesso de fumo causado, né? Na verdade, ele fala que esse chá verde chinês aqui, ele contém mais epigalo-catequina 3-galato e esse carinha aqui é o responsável por reduzir a toxicidade do cigarro. Então, o chá verde normal já contém bons níveis dessa catequina aqui, lembra? 71 miligramas por cada 100 ml, tá? Continuando também, falando sobre os benefícios do chá verde, foi mostrado que o consumo de chá verde ele consegue promover uma melhora da sua saúde bucal. Então, ele tem um efeito tanto antibacteriano como também anti-inflamatório, reduzindo a incidência de cáries. Então, pode ser uma boa estratégia aí, além de uma escovação adequada, o consumo aí de chá verde. E quando eu citei sobre o cigarro, ele fala do cigarro, né? O próprio parágrafo falou do cigarro, citou esse artigo aqui. Foi mostrado que quando você fuma, esse aumento de nicotina, esse aumento de acroleína, ele aumenta o estresse oxidativo da sua boca, então, consequentemente, começa a gerar aquele desequilíbrio entre antioxidante e radical livre, e o consumo de chá verde consegue provocar que esse desequilíbrio vire um equilíbrio, reduz esse estresse oxidativo, então consegue proteger também contra os efeitos deletérios do cigarro. Então, mais um motivo aí para você incluir chá verde, saúde bucal, né? Anticâncer, saúde e por aí vai. Esse aqui, né, foi tirado do meu próprio site, www.nutriciro.com.br. Lá também, novamente, não tem a minha opinião no site, né? Quando eu faço essas publicações online, sempre eu trago uma referência por trás. Eu deixo lá que tem lá 30, às vezes, sei lá, tem 10 páginas do artigo, eu resumo bem brevemente em 2, 3 parágrafos para ficar mais fácil o entendimento. Então foi mostrado também que o consumo de chá verde consegue reduzir a incidência de acne, né? A acne ela é causada por uma bactéria, essa P. acnes, e também, querendo ou não, ela faz o estímulo de sebo a partir da glândula sebácea. E foi mostrado que o consumo de chá verde ele consegue reduzir a atividade dessa bactéria, então, consequentemente, consegue reduzir a produção de sebo e a incidência de acne, tá? Outros 3 artigos foi mostrado que o chá verde tem aplicabilidade na diarreia. Aqui em específico foi utilizado, né, como exemplo, eles dividiram em 2 grupos, eles estavam fazendo um tratamento, esse tratamento, o uso de medicamento em específico, tinha como efeito colateral a diarreia, e o grupo 1 estava utilizando chá verde e o outro grupo não utilizava absolutamente nada. Foi mostrado que o grupo 1 conseguiu reduzir a incidência de diarreia pelo uso desse medicamento. Mas também tem aplicação no uso de herpes, aquelas pessoas que têm herpes com muita incidência, talvez o chá verde possa ser possa ser um grande aliado para reduzir esse efeito inflamatório causado, e também a aplicação na candidíase. Aqui na candidíase não foi mostrado um efeito de prevenção quando você usa chá verde, mas aqui você usa, aqui em específico ele estava utilizando um medicamento. Só que esse medicamento ele acaba sendo tóxico. Então foi mostrado que quando você associa esse medicamento com chá verde, você consegue reduzir a dose desse medicamento, causa menos efeitos deletérios no seu corpo e também tem o mesmo efeito na redução da candidíase, tá? No retrocesso dela. Foi mostrado também que o consumo de chá verde consegue reduzir pedras na vesícula, né? Pedras nos rins, e foi mostrado também e quando você tem aquele excesso do consumo de álcool, bebe demais, tem uma intoxicação aí pelo consumo de álcool, você acaba perdendo, né? Você tem uma certa quantidade que você consegue tolerar no seu corpo, normalmente é em torno de 200 a 300 ml de uma bebida alcoólica, né? No caso, eu posso citar a cerveja. Só que quando você ultrapassa isso, esse estresse ocasionado, esse excesso de radical livre produzido, seu corpo não tem tanto efeito, não tem nutriente, não tem substrato suficiente para conseguir controlar esse excesso de álcool, gera uma intoxicação por álcool, e foi mostrado aí que o consumo de chá verde ele consegue auxiliar nessa redução da toxicidade causada pelo álcool, tá? Então pode ser um grande aliado aí, mas o ideal seria não beber, tá bom? Álcool, não chá verde. Aqui, outro artigo do meu
site, né? Na verdade, outro post do meu site, o artigo não fui eu quem fiz, eu só estou referenciando um famoso APUD aí. E foi mostrado que muitas pessoas utilizam chá verde não com esses benefícios que eu citei anteriormente, né? Muitos nem sabem sobre esses benefícios. Muitos utilizam porque é dito aí que o chá verde é capaz de reduzir a gordura corporal. E de acordo com esse estudo que referencia 14 outros estudos, foi mostrado que o consumo de chá verde não promove uma perda significativa na gordura corporal, que o que faz isso nada mais é do que a restrição calórica. Ele é um potente aliado, mas por si só não é o suficiente para promover a perda de gordura de uma maneira significativa, tá? Então, se você usar nesse propósito, use, tá bom? Aqui, quando eu penso também sobre efeito adverso, né? Normalmente eu sempre falo dos benefícios e nunca posto sobre efeito adverso. Então, trago para vocês dois estudos que falam sobre isso. O primeiro foi aquele consumo frequente, porque muitos pensam assim: bom, se o chá verde ele é anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano, melhora a minha saúde bucal, consegue ajudar na redução do câncer, por exemplo, então eu vou tomar ele o dia inteiro, vou tomar sem parar, porque antioxidante é vida, né? Se estresse oxidativo acaba sendo um problema, então vou tomar sem parar compostos antioxidantes ricos em polifenol, no caso aqui citado o chá verde. Foi mostrado que o consumo excessivo de chá verde pode promover uma citotoxicidade para o seu fígado, não é interessante. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, lembra que eu citei sobre estresse oxidativo? Que aquele radical livre produzido durante, por exemplo, uma função da sua mitocôndria, ela é importante para a sinalização, para a conversa dentro da sua célula, para aquela sinalização celular. Então é interessante você ter radical livre produzido. Se você toma uma porrada de antioxidante, você pode atrapalhar a produção desse radical livre e, consequentemente, diminuir essa sinalização. Trazendo para um outro contexto, foi até mostrado que o consumo exacerbado de antioxidante, no caso, por exemplo, posso citar o chá verde, que é um rico alimento de antioxidante, foi mostrado que ele pode até atrapalhar a sinalização de ganho de força e de hipertrofia, né? Então, pode utilizar, mas não com aquele consumo exacerbado aí. E aqui ele cita sobre outros, ele traz, na verdade, sobre os benefícios do chá verde, mas ele fala também em um parágrafo sobre os efeitos adversos do consumo dele. Então ele cita três aqui. No caso, o primeiro ele cita sobre o conteúdo de cafeína presente no chá verde, então talvez não seja adequado para grávidas, por exemplo, que tem que ter um certo limite no consumo de cafeína, ou em pacientes que tenham efeitos na cafeína que aumenta a frequência cardíaca, o efeito diurético dele. O alumínio, né, que o chá verde ele acaba sendo rico em alumínio, um metal pesado, e esse acúmulo de alumínio pode ter uma associação também com o efeito neurodegenerativo. Então, uma das maneiras de você conseguir reduzir alumínio no seu corpo é a sudorese. Então, você fazer uma atividade física que induz o aumento do suor pode aumentar a excreção de alumínio. E também ele fala aqui sobre atrapalhar a biodisponibilidade de ferro, principalmente por ter esse conteúdo repleto de polifenol. Polifenol é um antagonista, é um competidor ao ferro. Ferro a gente tem dois tipos de ferro, que é o ferro M, que vem das carnes, e o ferro não M, que vem dos vegetais. O ferro não M tem uma biodisponibilidade, ou seja, ele é absorvido, o que ele é realmente utilizado pelo organismo, ele é muito mais baixo quando a gente compara ao ferro M. Então, resumindo, as fontes vegetais têm uma quantidade de ferro sim, mas o que é realmente absorvido e utilizado pelo organismo é uma quantidade mais baixa quando a gente compara com carnes, que vem do ferro M. Então, quando a gente faz o consumo de ferro não M, ou seja, de origem vegetal, você está aqui, vai o feijão, o brócolis, a couve, o espinafre, tente evitar o consumo de polifenol junto com esses alimentos, porque senão você vai atrapalhar a biodisponibilidade, ou seja, o grau absortivo desse ferro aí, desse alimento. Então evita no almoço, evita no jantar, principalmente se você não tem o consumo de carne nessas refeições, tá bom? Então cito para vocês aqui brevemente, na verdade não ficou tão breve, ficou um pouquinho mais longo esse vídeo aqui sobre o chá verde, alguns benefícios, algumas aplicações para não ficar sempre naquele de antioxidante, anti-inflamatório e talvez que o chá ele perca a gordura corporal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima.